Bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente dos estúdios da Pod Factory em São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. E hoje eu estou com um profissional que tem mais de 20 anos de experiência no mercado em vendas de canais massivos. Nessa empresa atual dele, já tem 12 anos de mercado. Eu converso com Cristiano Giuredini. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Na verdade é bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando que alguém vai estar assistindo ou vendo a gente, então fica a critério de cada um. Isso aí. Cris, obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Eu sei que a agenda de todo mundo é super corrida, mas conta pra gente um pouquinho da tua história, como é que você caiu onde você tá hoje. Muito bem, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite, feliz de estar aqui. Acho que é bacana a gente poder compartilhar conhecimento, né? Um pouquinho da experiência que a gente tem na área comercial. E eu vim parar nessa área super por acaso. Há 20 anos só. Um pouco mais. Não vamos falar em quanto tempo não, que é melhor. Mas tem um pouco mais do que esses 20 anos. A verdade é que eu trabalhava com meu pai numa empresa familiar, uma fábrica de massas alimentícias. Nossa! Negócio nada a ver, né? E a verdade é que eu tive que fechar essa empresa por uma questão crítica nossa ali, de momento, necessidade de investimento num país que vive uma realidade muito difícil. Quando eu estava ali fazendo faculdade, e aí eu falei, puxa, meu projeto de vida era suceder o meu pai como empresário, e aí eu tive que arrumar outra coisa para fazer. E aí eu fui procurar exatamente num setor que ele já tinha trabalhado, que era o setor de telecomunicações. Me interessei muito por aquilo, eu já era aquele cara que gostava de computador, na época que informática estava engatinhando ainda, principalmente, né, em casa. Ninguém tinha computador em casa, celular, nem se fala, né? Mas eu fui um dos primeiros ali, que quando jovem ainda, entre criança e adolescente, já queria ter um computador, um MSX, depois um AT. Eu gostava de mexer nesse negócio. E aí me interessei muito pela área de telecomunicações e tinha uma oportunidade na cidade que eu estava, que era numa empresa de call center. Sim. E aí fui trabalhar nessa empresa, quando já estava minha irmã, inclusive, ela me indicou. E aí eu fui trabalhar em call center exatamente para uma empresa de telecomunicações como cliente. E foi então que eu comecei a aprofundar muito o conhecimento nessa área, aprender de fato o que a empresa fazia, como é que funcionava o mercado. Tinha acabado naquela época de acontecer a privatização das teles, né? Então era algo muito recente ainda. Nossa, mas é antigo mesmo, né? Pois é. Então, assim, acabei estudando muito sobre o assunto. Minha intenção, quando eu entrei na empresa, era fazer carreira lá. Só que com menos de um ano que eu estava na empresa, eu acabei me submetendo a um processo de trainee, dentre vários outros, né? E acabei passando justamente numa empresa de telecom e entrei então como trainee, que é uma porta de entrada maravilhosa, né? Onde você tem a oportunidade realmente de conhecer muito de todas as áreas diferentes. Fiz todo aquele tour que o trainee faz, de trabalhar em áreas distintas e eu acho que assim, a experiência com call center já me ajudou no processo seletivo e depois a experiência de poder passar por várias áreas me permitiu até olhar para o que eu queria mais fazer, o que eu gostava mais, né? E o que eu gostei mais foi exatamente da área comercial, que estava se desenvolvendo ainda na época, era muito incipiente ainda. E quando a gente começou a trabalhar, de fato, assim, eu estava na área técnica, em primeiro lugar, né? Eu sentia muita dificuldade, falei, puxa, mas eu como trainee, eu sou administrador, né? Nem comentei. Tá cheio de engenheiro na minha turma de trainees, por que eu fui escolhido para trabalhar na área técnica? Não se preocupe que o que a gente precisa aqui não é de engenheiro, é de administrador. Falei, então tá bem. E aí fui aprender daquele negócio, né? E eu acho que isso me deu uma base muito importante, porque meu primeiro trabalho, vamos dizer, comercial mesmo, foi oferecer uma tecnologia diferente da que o cliente tinha se inscrito para ter um telefone fixo. Ele tinha um telefone sem fio, né, que era o WLL. A gente tinha que convencer aquele cliente a desistir de ter um telefone fixo para ter um telefone móvel com mobilidade restrita. Na época, poucas pessoas tinham acesso à internet mesmo em casa, né? E aí a gente desenvolveu esse trabalho em vários lugares e conseguiu crescer esse negócio, né? Ajudou a empresa a bater as metas que tinha com
a Anatel na época e foi um negócio que funcionou muito bem e eu gostei daquilo. Né? Na verdade, a gente não estava vendendo, a gente estava convencendo as pessoas a substituir uma coisa por outra, que na prática é uma venda, sim, né? Sim. Então eu gostei muito daquilo e na época a área comercial estava começando, né? As pessoas de mais alta renda buscavam ainda ter uma segunda linha, então a gente começou a trabalhar nisso também, né? Vender segunda linha para os clientes onde a empresa tinha rede, gerenciar a própria rede desse telefone com mobilidade restrita e extrair oportunidade disso, né? Na época tinha os serviços inteligentes, chamada em espera, né? SVAs que a empresa cobrava a parte, né? Tinha uma receita adicional, uma margem muito boa e isso ajudou a gente a expandir bastante a área comercial e aí foi aí que a gente começou a trabalhar a disponibilidade de rede onde a gente não tinha cliente. Né? Então eu tinha, não era em todos os lugares, né? Mas principalmente nos lugares de mais alta renda. Sim. A ideia era convencer as pessoas que por algum motivo não tinham telefone fixo, e muitas delas são porque não quiseram entrar naquelas filas de antigamente, que já não existiam mais naquelas áreas, né? A entrar na base, e foi aí que eu comecei a desenvolver canais, né? Pro porta a porta, que não existia em telecom. Nossa, você começou... é o responsável? Participei lá no início. E gostei muito desse negócio, né? Tanto de trazer cliente novo, como também de fazer cross-sell, de vender produto adicional. Aprendi bastante, né? Por mais que você aprenda isso na teoria, na faculdade, a realidade é outra, né? Assim, estava eu lá na Lagoa conduzindo uma van, que era o nosso ponto de venda móvel. A gente chegou a implementar depois já, quando começou a juntar a telefonia fixa com móvel, a gente montou o primeiro ponto de venda móvel de celular GSM. Né? Então a gente levava, não tinha nem como contratar um seguro. Minha primeira dificuldade foi essa, uma das primeiras. Assim, a gente já conseguiu montar uma van toda customizada para vender celular, e aí na hora de fazer o seguro dos equipamentos que estavam lá dentro, como é que fazia? Como é que tirava uma nota fiscal num lugar que não tinha rede celular, eventualmente não tinha POS usando o celular? Era uma dificuldade muito grande. Mas a gente foi vencendo tudo isso e no final conseguimos implantar, conseguimos desenvolver canal. Montava equipes volantes, inclusive, que hora trabalhavam na capital, hora trabalhavam no interior do estado, e fui tomando gosto realmente pela área comercial, e aí acabei me dedicando mais para venda remota ao longo do tempo. Depois de eu ter gerenciado, inclusive, redes de varejo, outros canais também, durante algum tempo, acabei me dedicando mais para venda remota. E estou nisso até hoje e não me vejo em outro lugar. Eu acho que esse é um negócio que vender remotamente mais do que nunca, né? Faz parte de qualquer negócio, né? Praticamente. E eu acho que a gente acaba tomando gosto, desenvolvendo uma experiência bacana e acaba, de fato, querendo estar sempre trabalhando nisso, desenvolvendo coisas novas, buscando mais resultado. E eu estou em telecom esse tempo todo, então em telecom esse canal é extremamente relevante, né? Porque não necessariamente você vai estar próximo do seu cliente com um ponto de venda ou mesmo com um vendedor presencial, né? Então, tanto na hora de trabalhar as bases de clientes, que são muito numerosas, né? Como também na hora de trazer um cliente novo, esse canal é super importante. Sem dúvida. E hoje, como diretor nacional de vendas, né, de canais através de canais massivos da Claro Brasil. Exatamente. Estamos nisso já há algum tempo e desenvolvendo esses canais que buscam não só aumentar a base, mas também fazer o cross-sell entre cliente móvel, cliente fixo, fazer upsell, migrar cliente de uma plataforma para outra, de um pré para o controle para conta, linha adicional também. Enfim, tem uma infinidade de atividades dentro da área que a gente faz e que ajuda a compor todo o mix de canais de uma empresa de telecom. E eu acabei de repetir, né, o cargo do Cristiano, mas assim, falando em português, claro, é televendas. É televendas. É televendas. É televendas. Né? Então vamos chegar de rasgação de seda, vou me permitir tentar te pegar na curva. Mocinho ou bandido? Bom, primeiro vamos conceituar o que é televendas, né? Televendas é você, não estando na presença da pessoa, usar algum meio telemático para poder negociar com ela, né? E essa venda ela pode ser tanto receptiva quanto ativa, né? O receptivo ainda é um canal muito forte em telecom.
Quando se vende uma banda larga, por exemplo, a gente recebe muita demanda todos os dias, e o que normalmente é muito demonizado é o televendas ativo, né? E o televendas ativo, acho que ele acabou sendo muito prejudicado pela forma como muitas empresas atuaram com ele, né? Assim, você querer oferecer aquilo que não tem nada a ver com a pessoa, realmente é muito chato, né? E as pessoas, e a atividade ela foi muito massificada, né? À medida que muitas empresas foram aderindo a essa modalidade, a taxa de conversão, a assertividade disso foi ficando cada vez menor. Isso, né, representou um desafio muito maior, porque a gente, obviamente, passou a ter uma regulação, né? Inclusive as próprias empresas se juntaram, primeiro as empresas de telecom, depois os bancos também, né, para formar um código de autorregulação. Eu participei disso também, e isso ajuda todo mundo a ter um norte, né, até onde eu devo ir, como é que eu vou interpretar uma negativa, se a pessoa não quiser falar comigo eu tenho que respeitar, não só se ela se manifestar, mas eventualmente se ela não quiser me atender, em que momento eu cesso aquele contato, né? Então é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque não é interessante para ninguém, né? A própria marca, ela não fica bem vista por um público que está vendo uma forçação de barra ali, né? Então a gente tem que se preocupar ao mesmo tempo com a jornada, com a satisfação do cliente ou do prospect, não importa, com o resultado, com os custos, enfim, tem que equilibrar todas as vertentes aqui para conseguir, de fato, no final ter um bom resultado com a relevância que a gente tem hoje em cima de todas as vendas da empresa, né? Então, é um desafio grande. Eu tenho, para mim também, Cris, que Hollywood ajudou a estigmatizar a atividade, não só Hollywood, como também os nossos programas humorísticos aqui no Brasil, né? Então, telemarketing virou uma forma de você pegar ali um mote de piada e demonstrar que de certa forma incomodava, e na verdade não é. Na verdade você está oferecendo algo que é de interesse para o cliente, para o consumidor de uma empresa. Muitas vezes essa abordagem é como uma oferta mais vantajosa para ele, né? Seja num ataque à concorrência, ou seja dentro do próprio plano contratado previamente por ele dentro da companhia. Acho que tudo depende da forma como você faz, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que não querem receber nenhum tipo de abordagem de forma alguma, tem a opção de se cadastrar com a empresa ou no site Não Me Perturbe, por exemplo, e ele entra no cadastro ali que não vai ser mais abordado por empresa de telemarketing. Tem empresas que não respeitam? Tem empresas que não respeitam. Então, é isso que prejudica a atividade, né? Então, assim, a gente vem já há muitos anos trabalhando, seguindo todas as regras, desde a autorregulação até as mais recentes regulações a respeito do tema, exatamente para conseguir ultrapassar essa questão do cliente que não quer receber qualquer tipo de contato. E quando a gente aborda, está sempre preocupado em encontrar qual é a melhor oferta para aquele cliente. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, na portabilidade, trazer um cliente de uma operadora concorrente para nós, a nossa preocupação é abordar aqueles que, de fato, a gente enxerga que vai fazer sentido a oferta para ele, né? E a gente vai trazer um benefício para ele, seja porque o meu plano é mais completo, porque ele oferece um benefício a mais, seja porque ele vai fazer uma economia. Então, você, através do telemarketing, também consegue dar acesso para as pessoas fazerem uma troca que vai, de fato, trazer um benefício para elas. Então, acho que relevância é o nome do jogo, né? Oferecer aquilo que as pessoas não têm interesse não adianta. E eu diria também que, falando em telecom, por exemplo, quem não tem telecom? Não existe, né? Todo mundo é cliente de telecom. Então, a questão é quando que a pessoa vai ter interesse em mudar de operadora, quando que a pessoa vai precisar trocar um pacote. Acho que essa é a chave. Isso não vale só para telecom, isso vale para corretor de imóveis, por exemplo. Todo mundo um dia se muda, né? Agora, aquilo que eu não tenho nenhuma propensão a fazer hoje, daqui a um ano, 6 meses, ou não sei quanto tempo, eu vou ter, de fato, total interesse em fazer. Então, acho que a grande questão não é exatamente quem é propenso e quem não é propenso, mas sim quando você vai ser propenso ou deixar de ser propenso a comprar alguma coisa. Essa é a nossa grande questão, é isso que a gente procura responder nas nossas campanhas, né? Então, por exemplo, alguém que eu vendi há um ano, eu sei que está no momento de trocar de pacote, eu sei que ele vai ser abordado inclusive por um concorrente meu, eu olho para aquilo que eu tenho de mais atualizado no meu portfólio, aquilo que é mais vantajoso para aquele cliente e ofereço para ele. Acho que esse é o momento certo, né? Só para citar um exemplo simples, né? Então, é isso que a gente procura fazer, que é
dar relevância para o contato, no caso do telemarketing ativo. E falando de telemarketing ativo, o impacto no cliente consumidor, ele é o mesmo, né, que o impacto de uma telecobrança ativa. Você também enxerga similaridades entre as duas prestações de serviço? Olha, tem muita similaridade, né? Assim, a gente costuma falar que vendas é negociação, que é a questão de converter, de trazer o interesse do cliente, né? E na cobrança, ele já é seu cliente, ele já tem uma dívida com você, né? Só que no caso de uma abordagem ativa, a maior dificuldade é você atrair a atenção daquela pessoa, né? Primeiro ser atendido. Então, quando eu coloco dentro desse pacote, né? Primeiro você tem que ser atendido, mas você tem que ser atendido e tem que, nos primeiros segundos da ligação, né, mostrar que você está levando alguma coisa interessante. Eu já fiz um exercício uma vez com a minha equipe, que era assim, gente, não adianta nada se a gente estivesse dando o produto, ou se a gente estivesse dizendo para o consumidor que ele acertou na loteria, se ele não nos atende, eu não consigo falar com ele, eu não consigo dar o meu recado, né? Como é que a gente, ao mesmo tempo, consegue ser atendido, mas quando a gente é atendido, a gente consegue chegar na pessoa certa primeiro, né? Eu acho que isso vale para a cobrança também, totalmente, né? Não adianta, às vezes a pessoa diz que não é ela, super comum, né? Muito comum. Agora, tudo depende da mensagem que você está levando, né? Como que você está levando e o que você está levando. Então, eu acho que a preocupação é você estar levando uma proposta de valor competitiva, né? E você mostrar que, de fato, tá trazendo uma vantagem para o consumidor. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença na hora de você capturar o interesse da pessoa. Então, assim, a técnica de localização é algo que, de fato, permeia as duas atividades, tanto a cobrança quanto, no caso do televendas, o ativo. Mas é algo que faz parte do processo, né? Não adianta você só ter a melhor técnica de apresentar o produto, você ter o melhor produto, né? Porque no final a sua marca faz diferença, né? Sim. A experiência que aquele consumidor tem com você, se você estiver falando de um cross-sell, de um upsell, de uma rentabilização, obviamente, como é que você chegou até ele, né? Então, quando você olha um funil de uma operação ativa, que não deve ser diferente da cobrança, né? A diferença é essa, né? Entre uma operação que vende bem e uma operação que vende mal, é a sua taxa de contato, né? Mais do que a própria taxa de conversão, que costuma ser alta, né? Sim, as pessoas, como a gente leva ofertas que são relevantes, né? As pessoas, quando escutam a proposta, entendem que faz sentido, né? E aí você consegue converter. Mas o desafio é chegar até lá. Sem dúvida. E a gente trabalhou, você comentou lá nos primórdios da tua carreira, que você entrou no mercado de call center, a gente trabalhou na mesma empresa, talvez em estados diferentes, mas eram a mesma empresa que tinha comunicação. E um fator fundamental, um fator chave, tanto na cobrança quanto no televendas, é a qualificação da mão de obra terceirizada dentro dos call centers, dentro das centrais. Lembro na minha época, né, eu era teleoperador internacional da Embratel, porque quem se lembra ou quem não sabe disso, antigamente não tinha o CSP, que é o Código de Serviço da Prestadora, tipo 21 da Embratel, e para você fazer uma chamada para fora do país, era necessário você ligar para a Embratel, um teleoperador te atendia e você pedia o completamento dessa ligação para um outro país. E essa pessoa, né, era eu. Uma dessas pessoas era eu. Outra era eu. O outro era o Cristiano. E eu lembro que naquela época a gente tinha um grau de envolvimento com a empresa, um grau de envolvimento com a atividade que eu não percebo hoje dentro das centrais. Por exemplo, Halloween. Né? Quando a pessoa pedia, né, o completamento de uma chamada, mal imaginava que do outro lado tinha alguém vestido de corcunda de Notre Dame, alguém vestido de vampiro, de bruxa, porque tinham essas festas dentro do call center. E o Halloween até hoje é a festa que mais pega no call center. Mais impressionante. Mas tinha também a festa do pijama que algumas pessoas exageravam, né? Verdade. Mas você acredita que hoje essa mão de obra mudou muito? É diferente? Eu acho que mudou muito quando eu falei da questão do estigma do telemarketing ativo. Acho que ela também aconteceu com a atividade do operador, né? Sim, sim. Eu acho que quando a gente começou na nossa carreira essa atividade, a aspiração de trabalhar no call center era muito diferente, né? Primeiro que não tinha tantas empresas como tem hoje, né? E segundo, eu acho que mais importante é que a atividade não foi precarizada, como veio acontecendo ao longo do tempo. Então, assim, na medida em que muitas empresas passaram a usar a atividade de call center e a competição entre as empresas de call center foi se acirrando,
muito vamos dizer, das características, dos benefícios, daquilo que compunha a atividade, o ambiente da operação, foi se deteriorando, e isso é muito ruim, né? Então, quando a gente hoje busca um fornecedor para trabalhar, a gente olha muito para isso, né? Assim, como é que é o ambiente daquela operação? Porque no final o resultado passa por isso, né? Assim, você tem que trazer pessoas que realmente tenham interesse, que, se possível, queiram buscar, inclusive, ascensão na carreira dentro da empresa, né? Por mais que o telemarketing funcione muito também como um emprego temporário, um emprego inicial, né? Eu acho que a gente tem espaço para as pessoas crescerem dentro das empresas, né? E eu acho que a gente é exemplo disso, né? A gente podia ter crescido dentro da própria empresa, crescemos dentro de outras empresas, mas eu acho que essa aspiração ela é importante. A pessoa tem que enxergar naquilo como um degrau que vai ajudar a formá-la, seja para essa indústria, seja para alguma outra, né? Eu acho que isso ajuda a gente a trazer as melhores pessoas, né? Porque quando a gente olha para o mercado como um todo, tem muita empresa que realmente precarizou a atividade, né? Que paga salários baixos. No caso do televendas, a questão do variável é muito importante, a gente preza muito por isso, para ter remunerações mais agressivas, acima da média do mercado, para não só manter, não só trazer, mas reter os melhores vendedores, né? E as pessoas que queiram buscar uma ascendência, por exemplo, como líder, né? A pessoa que quer ser supervisor, quer ser coordenador, quer ir para uma área de apoio, de suporte, né? Uma área de treinamento, por exemplo. Enfim, tem tantas áreas que permeiam uma operação, né? Seja de televendas, de cobrança, de suporte ou de atendimento, né? Que eu acho que a gente precisa sempre lembrar isso para as pessoas e elas precisam enxergar nas empresas esse tipo de potencial. E você tem empresas realmente muito sérias e empresas que, infelizmente, não têm um bom ambiente, não conseguem ou não querem oferecer esse tipo de estrutura. Então, a gente olha muito para isso porque, no final, quem vence é, de fato, quem sabe fazer todo o escopo, né, de uma operação com a parte de motivação, com a parte de atração, recrutamento, seleção, enfim, tudo que está em volta da atividade que vai fazer a diferença no final, né? Eu acho que muito do que eu aprendi, inclusive de recursos humanos, veio dessa experiência, né? Como é que a gente era bem tratado como operador, como é que a gente fazia um onboarding da empresa, realmente entendendo qual que era o nosso papel, qual que era o escopo da empresa, como é que funcionava o negócio, né? Acho que essa preocupação é importante. As pessoas não podem ser peça de uma engrenagem, né? Acho que tem que olhar para o todo, né? Isso é muito importante, isso é muito importante. E o mercado, como você bem disse, o mercado expandiu bastante, né? Nós temos muitas empresas hoje no mercado, então, após o movimento de expansão, existe um movimento de retração natural, acomodação das coisas. E a gente tem acompanhado, né, muitos parceiros ou fechando com problemas financeiros ou então realmente fazendo a redução dos seus quadros de pessoas humanas. E o Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing chegou a comentar que o processo de digitalização, né, a substituição do atendimento humano ativo, receptivo, por opções digitais, né, robôs, tem sido em parte responsável por esse movimento de retração, né? Quando utilizar o atendimento digital, bot, e quando utilizar o humano no televendas? Acho que essa discussão, primeiro, vai muito além do telemarketing ou do call center, né? Sim. Acho que em todas as atividades hoje existe essa preocupação, né? Mais recentemente com a inteligência artificial, mas ela sempre existiu, né? Em alguma medida, né? Nos últimos tempos. Então, eu acho que a primeira resposta para a sua pergunta é olhar para o consumidor e entender, assim, ele quer ser atendido por uma máquina e de que forma ele vai ser atendido por uma máquina, né? Porque tem formas e formas, né? Uma coisa é, por exemplo, colocar um robô fazendo uma abordagem que poderia estar sendo feita por um humano. Outra coisa é você mandar uma mensagem para aquele consumidor, né? Que é a comunicação assíncrona, né? Que a pessoa pode responder depois, não precisa ser necessariamente naquele momento que ela pode estar ocupada, né? Eu acho que a vantagem de você contar com
outras tecnologias, contar, por exemplo, com SMS, com WhatsApp, com mensageiros em geral, acho que é a facilidade dessa comunicação assíncrona, que você, de fato, permite ao consumidor, ele dar continuidade naquela abordagem no momento que ele tem disponibilidade, e se ele não tem interesse, ele manifesta ali mesmo e você não precisa mais tentar abordá-lo. Eu acho que essa lógica é muito importante. Então, acho que, primeiro, tem que olhar para qual é o canal que aquele cliente tem interesse, e como a gente lida com o receptivo também, também tem sempre essa preocupação, né? Acho que você tem que estar disponível com os mais diversos canais, e a comunicação não necessariamente precisa terminar do jeito que ela começa. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa quer começar pelo WhatsApp, mas aí surge uma dúvida, ela quer falar com o consultor, com o vendedor, e a gente tem que dar essa opção para o consumidor. Eu acho que a questão é essa, quando a gente olha simplesmente para o lado da produtividade, né? Claro que o robô sempre vai ser mais produtivo, ou você fazer a parte inicial de uma ligação através de um robô sempre tende a ser mais produtivo. Só que tem públicos e públicos, né? Tem aquele que vai reagir bem à abordagem do robô e tem aquele que não. Então, acho que não tem uma resposta simples. A questão da ameaça aos empregos, acho que ela é muito relativa, porque tem públicos que, se não for com robô, ou atividades que, se não forem feitas com robô, elas simplesmente deixam de ser economicamente viáveis, né? Agora, tem que olhar sempre para o que o consumidor quer, né? O que ele, de fato, a qual canal ele reage, né? E equilibrar isso, obviamente, com o valor até do próprio produto, né? Dependendo do que você está vendendo ou do que você está oferecendo, você não vai conseguir fazer uma abordagem 100% com o humano. Então, acho que tem que olhar caso a caso, tem que olhar por campanha, olhar por produto, olhar se você não consegue agregar mais valor, porque às vezes tem isso também, né? Alguma coisa que você faz com um robô, se você agrega um humano, você também consegue extrair mais valor, você consegue vender produtos adicionais, você consegue fazer uma venda mais completa, né? É aquela história da venda adicional que faz muita diferença na rentabilidade das empresas, né? Vender o produto básico é muito simples. Eu costumo dizer, quando eu estou nas operações, que assim, eu não precisava ter o televendedor se ele não fosse fazer algo a mais. Deixava um teleatendente, né? Fazer aquele trabalho, né? Alguém que não precisa ter aquela remuneração variável tão agressiva, por exemplo, né? Se eu tenho um vendedor trabalhando, é porque eu tenho a oportunidade de mostrar para o cliente algo mais completo, algo melhor que ele pode aderir e que eu dependo de alguém para poder oferecer aquilo para ele. A gente fala muito do autosserviço, né? E o autosserviço ele é importantíssimo, só que o autosserviço ele te limita muito também, né? Quando você está buscando alguma coisa no autosserviço, a chance de você comprar produtos adicionais, ela acaba ficando mais restrita, né? Porque você só consegue colocar numa vitrine digital, você não consegue mostrar exatamente como é que você faz a associação daquele produto principal com o produto adicional. Companhia aérea, por exemplo, faz muito isso, né? Não tem uma passagem que você compre que não vem lá uma série de ofertas. Que é mala, que é seguro. O pacote completo, né? O aluguel do carro, enfim. Mas quando você está, obviamente, com, por exemplo, um vendedor de uma agência, né, ele consegue, né, encaixar muito melhor aquilo, te mostrar que faz sentido aquela oferta, que você vai ter um benefício maior, né, diferente do autosserviço. Então, acho que a questão é o equilíbrio, né, da venda digital, da venda online, do robô, seja ele de voz, seja ele através de um mensageiro, com o produto e com o interesse do cliente. Acho que a resposta é essa. Não é simples, mas é assim Nunca que a gente tem que trabalhar, né? Mas tanto na atividade de cobrança, na atividade de televendas, esse processo de digitalização ele tem entrado, né, cada vez mais forte, e também entra nessa equação o fator custo, né? Você tem um custo perceptivelmente bem mais reduzido do que o humano, né? E às vezes é só para lembrar o consumidor daquela fatura que estava vencendo hoje, né? Quantas ligações você precisava fazer para isso que hoje não precisa mais, né? E aquele simples lembrete já te garante, né, um índice importante do pagamento. Que é muito né? comum na cobrança, né? E esse é um ponto importante da gente trazer, que quando se faz, né, o ROI de uma operação de telecobrança, quando se busca associar exatamente o caixa recuperado sobre cada volume de PA que você tem, você encontra um custo elevado para a telecobrança. Mas os gestores de cobrança não podem esquecer de colocar nessa conta também, que é a recuperação indireta.
o fato de você lembrar o cliente que tem uma fatura em aberto, basta o número do telefone aparecer na bina do cliente, isso já faz com que ele abra a gaveta e fale, nossa, esqueci de pagar a fatura do mês. Então tem um valor agregado também dentro do serviço de cobrança que não é mensurável simplesmente pelo número de promessas de pagamento que é feito na PA. O televendas, voltando para o televendas, ele é uma parte importante da cadeia de Customer Relations, né, dentro da companhia como um todo. Ele retroalimenta toda a cadeia, né, de marketing sobre o produto, a adesão do cliente a determinada oferta. Como é que você enxerga esse processo, esse papel do televendas dentro da cadeia corporativa? Olha, eu diria que isso está cada vez mais integrado. Antes você tinha as atividades muito compartimentadas, né? Então, isso ainda em parte acontece, mas eu acho que a tendência é isso virar uma coisa só, né? Atendimento, televendas, cobrança, suporte. Porque no final, o que o consumidor quer? Ele quer alguém que com facilidade resolva o problema dele. Resolver o problema dele pode ser fazer uma compra, pode ser tirar uma segunda via da fatura, receber uma segunda via. Ele quer um ponto de contato acessível e que ele não tenha que entrar, por exemplo, numa URA, numa fila, se deslocar até um ponto físico. Ele quer facilidade, ele quer conveniência, né? Então, uma das coisas que a gente tem visto crescer muito fortemente é a questão da venda por oportunidade, nas próprias centrais, né? Quando você fala de uma loja, de uma operadora, por exemplo, o que é uma loja? Para o consumidor, muitas vezes aquela loja é um ponto de atendimento, né? E quem vai atender esse cliente quando ele entra numa loja? É um vendedor, né? Aquele vendedor, ele tem as ferramentas, né, sistêmicas e o treinamento adequado para fazer o atendimento, mas ele também sabe olhar para o cliente e ver, puxa, esse cliente aqui ele poderia ter esse outro produto, né? Ele consegue fazer uma venda adicional, ele consegue trocar um aparelho, ele consegue vender um acessório. Então, as fronteiras entre o comercial, o atendimento, a cobrança, o suporte, elas vão ficando cada vez mais tênues e a venda remota está evoluindo muito para isso, né? Então, hoje você tem, por exemplo, muita venda acontecendo dentro do call center. O cliente bem atendido, ele está super apto e aberto para ouvir uma oferta, né? E essa oferta pode ser feita pelo atendente que estava falando com ele, porque é alguém que já está em contato com ele. A gente acabou de falar de localização, né? Do drama que é você conseguir abordar o consumidor, né? Aquele decisor de fato que você tem uma proposta para levar. Quando você está numa central de atendimento, você já está em contato com aquele consumidor. Então, você tem que aproveitar aquele horário nobre, né, para fazer uma abordagem. E isso passa pelo ativo também, né? O ativo ele tende a ir cada vez mais para um modelo em que você tem, por exemplo, o que é um gerente de banco, por exemplo? Um gerente de banco é alguém que consegue, ao mesmo tempo, atender um problema seu, resolver um problema seu com um banco, mas ele tem metas para bater ali, de te vender um cartão de crédito, de te vender um seguro, uma série de produtos que o banco tem para oferecer. Então, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para isso, né? A gente falou do call center, da precarização, mas tem o outro lado de como é que está evoluindo também essa atividade. Hoje você tem telemedicina em larga escala, né, com os planos, inclusive, incentivando cada vez mais as pessoas a serem atendidas por telemedicina, porque as demandas mais simples podem ser feitas remotamente com um médico te atendendo. Sim, né? Sim. Então, eu acho que, olhando para isso, eu acho que a gente está evoluindo muito mais para a questão de você ter um profissional disponível, você ter alguém que possa trocar com você. Esse profissional pode não estar disponível 100% do tempo, né? Quando você quer falar com o seu gerente de banco, não necessariamente você consegue falar com ele naquele momento. Ele pode estar falando com outro cliente dele, por exemplo. Né? Mas ele sabe que você já está procurando, ele vai te retornar aquela chamada, ele vai te retornar aquele contato e vai resolver o seu problema. Acho que no fundo o que as pessoas querem é isso. Ter um contato no WhatsApp que, com uma simples mensagem, vai resolver o seu problema, em vez de você ter que ligar para um 0800, entrar numa URA, navegar e começar a contar uma história para um atendente. Se a ligação não cair, que você tem que começar tudo de novo. Eu acho que essa é a preocupação que todo mundo tem, né, de ter facilidade, ter conveniência. E aí, com isso, você consegue naturalmente vender para aquele consumidor. Acho que esse é o jogo. Coincidentemente, de novo,
No segundo episódio do Pode Cobrar, nós recebemos aqui um consultor de mercado bastante renomado que chama Fábio Rosa. Ele é CEO hoje da ABI Consulting e ele falou exatamente o que você está trazendo, que as fronteiras entre os tipos de atendimento estão reduzindo, ficando cada vez mais tênues, e ele enxerga num futuro próximo que nós teremos um multi-skill, né? Um teleoperador multi-skill. E aí eu vou te fazer também a mesma provocação que eu fiz para ele, né? O pato é um bicho que anda, um bicho que nada, um bicho que voa e não faz nada direito. Você não acredita que se você transformar um teleoperador em um cara multi-skill, você vai ter uma perda de eficiência? Eu acho que isso tem vamos dizer, um nível adequado para você fazer. O que você precisa, na verdade, é ter alguém que seja o seu embaixador dentro da empresa. É isso que o consumidor quer. Ele não quer um cara que saiba fazer tudo. Ele quer alguém que vai ser o advogado dele. Sim. Né? Então, assim, no final, ele pode não ter o skill para fazer tudo, mas ele sabe ele sabe aonde que ele tem que procurar dentro da empresa e ele vai conseguir resolver o seu problema. Acho que essa é a grande questão. Ninguém está procurando um expert. Né? Eu acho que a questão... sabe aquela história de, puxa, eu não sei, mas tem o telefone de quem sabe. É isso que importa. Né? No final, o resultado vai ser o mesmo. Né? Pode demorar um pouquinho a mais, mas ele tem que ter as ferramentas. Né? Eu acho que a questão é essa. Assim, a gente não vai conseguir ter um profissional que seja, ao mesmo tempo, o melhor atendente, o melhor vendedor, o melhor cobrador, o melhor suporte para o cliente. Mas a gente vai conseguir ter aquele profissional que se relaciona com as outras áreas e traz a resposta para o cliente e, obviamente, consiga resolver sozinho aquilo que for mais simples. Né? Eu acho que, no final, é isso que vai trazer o diferencial, que vai permitir a gente atender melhor, cobrar mais, vender mais, né? E deixar o cliente impacto, mais satisfeito, com menor custo. Exato, né? exato. Acho que, no final, é isso. A gente fala tanto do ativo, da incomodação. Acho que o futuro do ativo, eu acho que é esse também. Os bancos já funcionam em grande parte assim, né? Principalmente nas carteiras de mais alta renda, mas acho que isso está permeando também para baixo, né? Muda um pouco as condições, mas no final acho que passa por isso, né? Você ter alguém que você confia para poder contatar se tiver um problema, e aquele mesmo alguém vai ter uma condição de te vender muito melhor do que um operador que está te ligando pela primeira vez e que nunca falou com você na vida. Com certeza, a personificação do serviço. E sobre o endurecimento das medidas de regulação do setor, né? A gente tem a Anatel, tem as cautelares da Anatel, que foram, né, num determinado momento, aí a partir de julho de 2022, um motivo de preocupação, né, para toda a atividade de ativo. O Televenda já recebeu, né, a máscara única, o 0303, já está chamando nesse fluxo há bastante tempo. A cobrança tem a possibilidade de entrar com uma máscara 0304 ou o stick shaking vir e derrubar a numeração única, porque vai fazer a identificação da chamada. E a gente entra também no Não Me Perturbe, como você já comentou, algumas restrições da Senacom, a gente tem a questão do NPS, do índice de reclamação, enfim, tem bastante frentes, né, de proteção do consumidor com regulação do governo. Realmente houve exagero da nossa parte? Olha, olhando para a indústria como um todo, não tem a menor dúvida que isso é uma mera resposta, né, aos anseios da sociedade que cobra o governo disso, né? Então, você tem as agências reguladoras, você tem os órgãos de defesa do consumidor sendo muito cobrados pelos consumidores em relação a isso, e eles estão dando uma resposta, né? E aí a questão é: que resposta é essa? Como é que a gente pode ter uma resposta que não liquide toda uma indústria, né, mas que olhe realmente para aquelas práticas que são erradas, que são indevidas, e combata aquelas práticas, né? Eu acho que esse é o nosso papel, inclusive, de mostrar para o regulador o que é uma abordagem correta, o que é uma abordagem que não é correta. A gente, por mais que tenha feito até um código de autorregulação vários anos atrás, a gente é parte de uma indústria que é muito maior, né? Se a gente olhar só para telecom e bancos, né? É uma parte, e mesmo assim não são todos que estão lá, né? É uma parte das empresas de telecom, uma parte dos bancos. No final, você tem praticamente todas as empresas se utilizando desse canal, e muitas vezes sem respeitar regra alguma, né? Inclusive. Sim. Então, acho que a questão é a gente saber separar
realmente aquilo que é uma abordagem mal feita, né? O consumidor que diz que não tem interesse continua recebendo contato no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, né? Aquela abordagem que dezenas de chamadas ao longo de dias ou semanas. Acho que é isso que tem que ser combatido, né? E eu acho que uma parte disso até já, com todas essas regras aí, já se conseguiu eliminar, né? E certamente vem outras. Eu acho que o T-Shake vai ser super importante, né? Que é a questão de colocar realmente qual é o nome da empresa, né? Porque até hoje tem muita gente que não sabe que 0303 é telemarketing, ou mesmo que saiba, né? Não consegue diferenciar a empresa só pelo número, né? A partir do momento que você tiver o nome da empresa, isso tende a acontecer, né? A Anatel está estimulando muito esse tema e as operadoras estão discutindo e no final eu acho que isso é uma realidade que vai estar presente, né? Acredito que no ano que vem de fato a gente vai ter acho que uma disciplina maior nesse mercado. As pessoas vão entender que, puxa, mas se não apareceu o número dessa empresa, por que você está me dizendo que é essa empresa, né? Porque tem muita fraude no mercado, a gente sabe disso, a gente é vítima disso também, né? Sim. Empresas que se apresentam como outra empresa, né? E no final é você que recebe aquela reclamação, mesmo não tendo nada a ver com aquilo. Então acho que essa resposta acho que é natural que aconteça. A gente viu essa realidade no mundo inteiro, inclusive, né? O próprio T-Shaking foi implantado há muitos anos nos Estados Unidos, e também é uma resposta a isso que eu acho que ajuda a disciplinar um pouco esse mercado e, de fato, permitir às pessoas atender ou não atender, se for do interesse delas, né? Acho que essa é a grande questão. E você, depois da implementação dessas medidas todas e contramedidas que você certamente adotou, na cobrança também todos adotaram, você sentiu impacto no negócio? Você fechou menos negócio? Olha, eu diria para você que a gente limpou a cadeia, né? Tem um pouco, um certo impacto em perda de negócio, sim, isso é uma verdade, mas a gente naturalmente consegue ser mais assertivo do que a gente era antes. A gente aborda menos pessoas, a gente faz menos ligações proporcionalmente em relação ao que a gente fazia antes. Eu acho que está ajudando a disciplinar um pouco isso, né? Mas muitas das regras que foram implementadas a gente até já seguia por força do próprio Código de Autorregulação, então acho que isso ajudou a gente a ter um pouco mais de maturidade ao longo desse processo, né? Mas eu acho que tudo é uma questão de como que vai ser feito, que regra que vai ser implantada, qual o parâmetro que vai ser utilizado. A gente questionou muitas dessas regras, a gente conseguiu mostrar que algumas coisas não necessariamente precisavam ter aquele parâmetro. Eu acho que isso ajudou a gente a amadurecer nesse processo e, naturalmente, limpar um pouco dessa cadeia e fazer a abordagem mais, eu diria, customizada em cima do prospect, em cima do cliente, né? Quanto mais a gente leva o produto que ele tem interesse, que ele tem maior propensão, né, naquele momento, mais a gente consegue aumentar as taxas de conversão e abordar menos para fazer uma venda. Acho que, falando de ativo, né? Sim. Acho que isso é muito importante. Agora, tem o lado de trazer uma demanda, que é outra fronteira que está ficando cada vez mais restrita, é a questão entre o que é ativo e o que é receptivo, né? Sim. Porque muitas vezes você recebe uma abordagem, por exemplo, numa comunicação online, que você com um clique você gera uma ligação e aquilo é um ativo, aquilo é um receptivo, né? A comunicação ela foi ativa, ela foi direta, mas você acaba recebendo uma ligação em função daquilo. Então, acho que assim, a gente consegue naturalmente aumentar um pouco desse impacto, vamos dizer, de comunicação, e isso gerar uma ligação receptiva, isso trazer mais conveniência para o consumidor. É outra coisa que eu acho que tá enxugando muito essa fronteira aí. Agora, a balança da regulação, ela está em ponto de equilíbrio? Ela é igual para todo mundo? Porque vou citar o exemplo de telecom, né? No telecom você tem as grandes e você tem as espelhinhos, as ISPs. A regulação funciona da mesma forma para todo mundo? A gente sabe que existe essa questão. Tem muita empresa que presta serviço para outra empresa e que essa empresa que é cliente da operadora. Então, assim, existe esse desbalanço, sim. A gente tem mostrado isso, inclusive para o regulador, na hora que a gente percebe que tem um concorrente nosso de pequeno porte ali que está fazendo uma atividade que a gente não pode fazer, né? E eu acho que
Mas é uma questão contínua e é natural que o regulador busque os maiores primeiro, né? Sim, mas você não está pagando essa conta? No final, quando a gente olha para a concorrência, sim. Né? Agora, isso é uma realidade que também existe, por exemplo, do lado fiscal. Sim, né? sim. Quando você tem... E isso, empresas de portes diferentes, elas acabam, em outras indústrias também, tendo esse desbalanceamento. Né? Por mais que você tenha, do outro lado, um negócio de escala maior, né? E isso acaba trazendo para o regulador um interesse maior na fiscalização, em garantir que esteja sendo cumpridos ali todos os requisitos da atividade. Então, acho que faz parte do jogo também. E a gente sempre procura mostrar, procura incluir todas as empresas e trazê-los para o mesmo cenário regulatório para não desequilibrar a competitividade. Né? Mas a competição ela é saudável, acho que ela estimula a gente a encontrar outros caminhos, né? A perceber que outro tipo de abordagem a gente pode utilizar. Hoje, quando você fala, por exemplo, no mercado de banda larga, ele está extremamente pulverizado, né? Você tem uma infinidade de empresas menores atuando, mas a gente também está buscando atender aquele cliente, capturar aquele cliente que hoje eventualmente está com uma empresa menor, com outros benefícios que a gente tem e que o nosso concorrente não tem, que é a possibilidade de você agregar mais produtos, de você ter numa mesma conta um leque de benefícios maior, com fixo, com móvel, com entretenimento também, como TV por assinatura, né, streaming, coisas que não necessariamente as empresas menores vão conseguir trazer, e sempre com um atendimento cada vez mais personalizado, que eu acho que é um grande desafio, empresas grandes principalmente, né? Mas acho que é isso que o consumidor está buscando e é o que a gente está entregando para ele e é um desafio constante, né? Como é que você tem um porte maior, mas consegue levar um serviço personalizado para o seu consumidor. É assim que é esse o desafio que a gente enfrenta todos os dias. Né? E acho que a concorrência ela é saudável nesse sentido. Né? Sim, sem dúvida. Ela nos força a buscar novos caminhos, a ser mais competitivos, inclusive em custo, né, para poder levar os produtos com um custo menor também para o nosso consumidor. Né? E se a gente olha para a telecom, a gente vê muito isso. Né? Quanto que telecom hoje aumentou de importância em relação ao que era no passado, né? Vamos dizer, o que os consumidores hoje têm de custo de telecom no orçamento é menor do que tinha no passado, inclusive, né? Que você pagava por ligação, né? Você pagava pelo uso de praticamente tudo que você fazia, né? Então, acho que a gente conseguiu ganhar em escala, a indústria ganhou em escala e isso foi repassado também para o consumidor final, né? Cris, quando o papo é bom, a gente nem percebe o tempo passar. A gente está chegando nos momentos finais do episódio de hoje. E tem, para quem segue a gente, para quem acompanha, sabe que a gente tem 2 blocos finais, 2 perguntas que são padrão para todos os convidados. A primeira chama Tips from the Tops e eu pergunto a você, fazendo um balanço de toda a tua carreira, toda a tua jornada profissional até hoje e falando para a galerinha que está começando agora, a jornada que está aí seguindo os teus passos de carreira, qual é o conselho que você dá do que deve fazer, do que deve ser feito e do que não deve ser feito, quer dizer, o que você abandonou, o que você de alguma forma se arrepende, não faria mais, para que eles se tornem o novo Cristiano Jureidini? Olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente tem por hábito no ambiente acadêmico e mesmo no ambiente profissional estudar os casos de sucesso, né? Isso é muito bacana porque você aprende com o sucesso dos outros. Agora, uma coisa que a gente vê muito pouco é o estudo do insucesso. Uhum. Isso é uma coisa que eu gosto de acompanhar, assim, peraí, por que deu errado? Né? Eu acho que é importante você olhar não só para aquilo que deu certo, mas olhar também para o que deu errado, porque é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Sim. Então, eu acho que se tem um negócio que eu busco bastante, é isso, assim, entender por que algumas coisas não funcionaram bem, né? Coisas que a gente esperava que fossem um grande sucesso que na prática não foram, seja na empresa que você trabalha, seja na sua indústria, seja em outras indústrias, porque amanhã você vai se deparar com um desafio parecido e aí você pode usar aquilo como referência do que não fazer. Então, estude o sucesso, mas também estude o insucesso. Acho que isso é bastante importante. E o que não fazer?
Então, o que não fazer, eu acho que é fechar os olhos para aquilo que muitas vezes está acontecendo em outras indústrias e ainda não está acontecendo na sua, mas vai acontecer. Sim. Né? Eu acho que a gente não pode esperar a onda chegar. Né? A gente tem que se antecipar a ela, a gente tem que olhar a realidade daquilo que está acontecendo em outros mercados também. Né? Eu acho que isso também é super importante. Por exemplo, você falou das restrições. A gente está olhando há bastante tempo o que aconteceu Sim. com as restrições em outros países. Né? Porque isso não é um problema só do Brasil. Né? Quando a gente se depara, às vezes, com um problema que parece insolúvel, né? Eu acho que a gente tem que olhar, peraí, quem mais já teve esse problema? Deixa eu aprender com quem já teve esse problema, porque é mais fácil do que eu tentar quebrar a cabeça sozinho, tentativa e erro, para conseguir encontrar uma solução. Então, acho que o mais importante é você buscar esse aprendizado, seja dentro da sua empresa, seja com o seu concorrente, seja em outras indústrias, porque alguém muito provavelmente já se deparou com um desafio igual ou parecido com aquele e vai poder te ensinar. Acho que é isso. E por fim, no bloco Filosofando, os fins justificam os meios? Vale tudo? Claro que não vale tudo, né? Eu acho que essa pergunta ela é muito simplória, né? Assim, parece uma armadilha, né? Os fins justificam os meios? Puxa, mas se os fins forem nobres, por que eu não devo lançar mão de quaisquer meios ou de meios menos nobres para aquilo? Mas será que não tem outras formas de chegar àqueles mesmos fins? Então, acho que o contraponto para a sua pergunta é isso. Que outros meios eu teria para alcançar aqueles mesmos fins ou fins parecidos com aqueles? Acho que essa é a reflexão que a gente deve fazer quando se depara com esse dilema. Porque simplesmente dizer que os fins justificam os meios é a resposta fácil, né? E não tem resposta fácil. Nunca. Cris, obrigado demais pela sua presença. Eu conversei hoje com Cristiano Jureidini, diretor nacional de vendas através de canais massivos da Claro Brasil. Se você está gostando do Pode Cobrar, continua seguindo a gente nas principais redes sociais. Não se deixa de se inscrever no canal, no YouTube, no Spotify. E agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Cris, obrigado. Eu que agradeço de novo pelo convite, prazer estar aqui. Pode me convidar de novo que eu venho. Pode convidar. Fazer uma mesa redonda aqui ou quadrada, não importa, né? A gente pode discutir outros assuntos também. Achei super bacana. Sucesso. Que bom, Cris. Obrigado. Com o podcast. Obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez. Até já.